E aí, pessoal, entenderam um pouco mais sobre o poder do consumidor? Agora vocês vão conferir como anda a satisfação dos clientes com a diretora do Procon Campinas, Lucilena Magalhães. Confira! Responsável por garantir que os direitos do consumidor sejam realmente cumpridos, o Procon Campinas efetuou em 2013 mais de 50 mil atendimentos. O Procon de Campinas, na realidade, a gente implementou a possibilidade de ampliação do atendimento ao consumidor. O que se busca são duas questões: a conciliação do consumidor e também a possibilidade da descentralização do atendimento. Isso implicou seguramente no aumento de demandas, no aumento de volume de reclamações. Em 2013, nós tivemos o registro de mais de 50 mil atendimentos, implicando também aí na abertura de mais de 2.500 processos administrativos. Então é bom a gente observar, quando o consumidor chega ao Procon, nós fazemos a CIP, que é a Carta de Informação Preliminar. É uma carta que de imediato o consumidor já leva à empresa para buscar a solução do seu problema. Também implementamos somente o contato telefônico. O consumidor sentou, os nossos atendentes já ligam, já conversam com a empresa e já buscam a solução. Então essa é a iniciativa de buscar uma solução realmente imediata, que é o que o consumidor vem buscar no Procon. Não havendo a solução, aí sim são abertos os processos administrativos, em razão da reclamação individual do consumidor, que pode inclusive culminar com uma decisão desse processo com aplicação de multa à empresa se não houver a conciliação. Os setores campeões de reclamações ainda continuam sendo os segmentos de telefonia móvel, o setor de financeiras, bancos, telefonia fixa, o setor de lojas e magazines, ou seja, são setores que continuam perdurando aí no ranking dos diversos Procons, não só aqui em Campinas, isso acontece nacionalmente, justamente porque são problemas que o consumidor acaba tendo, tanto com a prestação de serviço, com cobranças, com problemas com contratos, com o fato do consumidor muitas vezes não conseguir fazer o seu cancelamento. Então são problemas de todas as ordens, observando cada segmento. Então o ranking ainda 2013 continua: telefonia móvel, setor de financeiras, bancos, o setor de telefonia fixa e também o setor de lojas e magazines. São 5 setores que ranqueiam lá em cima. Não tenho a menor dúvida que os consumidores estão mais esclarecidos. De fato, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei, na realidade, à frente do seu tempo, quando ela foi criada, ela já era uma das melhores legislações mundialmente reconhecidas e, sem dúvida, o consumidor tem hoje uma legislação muito forte, uma legislação contemporânea e ele sabe. Muitas vezes ele chega aqui no Procon dizendo: eu sei que eu tenho esse direito. Muitas vezes ele não sabe qual é o artigo, obviamente, mas ele sabe que ele tem esse direito. Isso é muito importante. Isso é foco. Isso é fundo do trabalho de todos os Procons, de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é composto aí pelos Procons, pelas ONGs, também pelos Ministérios Públicos, pela Defensoria Pública, ou seja, um trabalho conjunto de entidades que trabalham em prol da defesa do direito do consumidor. Isso é muito importante. E isso, obviamente, é um trabalho de longos anos. O consumidor tem, sim, a ciência do seu direito. O que acontece efetivamente é que muitas vezes ele só consegue fazer valer o seu direito quando ele reclama. Esse direito ele não é reconhecido de plano pelas empresas quando ele leva a reclamação direto através do saque da empresa, através do atendimento da empresa. Muitas vezes as empresas fazem os Procons de balcão de reclamação das suas empresas. Não estruturam os seus saques, fazendo que o consumidor tenha que procurar o Procon. Óbvio que a gente está aqui para isso, mas o que a gente quer é que as empresas tenham a responsabilidade de solucionar suas demandas que criam e muitas vezes criam problemas sim aos consumidores, fazendo com que o direito seja somente reconhecido quando procuram os Procons ou até mesmo o Poder Judiciário. Bem, a população tem uma legislação sim que a protege, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Quer dizer, uma legislação que vai falar do direito à saúde e à segurança, uma legislação que vai falar também do direito aí de arrependimento do consumidor, no caso do artigo 49, vai falar também desses contratos de adesão que são muitas vezes não reconhecidos, da possibilidade do cancelamento do consumidor, toda vez que ele fala também ali da saúde, da segurança
segurança, quando ele fala da abordagem dos contratos, das cláusulas abusivas, das práticas abusivas, quando ele fala das penalidades que cabem. Então, nós temos uma legislação bastante abrangente. Agora, os problemas ainda persistem. Tanto persiste a necessidade de que algumas legislações esparsas sejam criadas até para regulamentar problemas que muitas vezes as empresas não solucionam. Um exemplo disso foi o decreto federal que trata do SAC, dos sistemas de atendimento ao consumidor. Quer dizer, precisou ser criado um decreto para dizer para as empresas, você deve atender o seu consumidor. Parece óbvio, mas teve que ser criado, né? Você tem que ter prazo para responder, você tem que ter um tempo mínimo que o seu consumidor tem que ficar na espera. Não é possível que as pessoas continuem horas, às vezes, muitos minutos esperando para ser atendido, né? É necessário ter sido criada uma legislação para dizer, olha, o consumidor tem que ter autonomia de cancelar o serviço, porque ele fica refém da empresa toda vez que ele quer cancelar o serviço, né? Então, ou seja, a gente ainda tem muito a caminhar assim na defesa do consumidor. Problemas ainda recorrentes no tema da questão dos bancos. Os bancos, muitas vezes, ainda persiste a dúvida da questão da tarifa. O consumidor acaba muito perdido porque as informações são díspares, mesmo havendo regulamentação do Banco Central, que tem que ser mais duro nessa questão da fiscalização. Idem para as agências reguladoras, né? No caso da Anatel, por exemplo, o setor de telefonia fixa e móvel continuam no top ranqueando nas reclamações. Agora tivemos um regulamento que foi aprovado que, por um lado, possibilita, por exemplo, a gente estava falando do tema do cancelamento automático, mas, por outro plano, os créditos aos pré-pagos continuam na mão das empresas. Quer dizer, você paga o crédito, se você não utilizar, você perde aquele dinheiro, aquele valor que você pagou. Então, a gente tem ainda muito a caminhar em diversos segmentos. A gente percebe já que o mercado está muito aquecido, mas, ao mesmo tempo, as empresas não se estruturaram para atender o consumidor. O que está fazendo com que a própria Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, cria aí uma lista com produtos com troca imediata. Essa lista ainda não saiu, para se ter uma ideia do lobby forte das empresas, no sentido de não aprovar e de não passar, muitas vezes, uma legislação que busque facilitar um direito do consumidor.